É presa uma quadrilha que roubava casas de alto padrão em São Paulo e no interior. Trabalhamos aí de modo muito intenso todo esse tempo e verificamos o modo de agir desses criminosos, em razão deles ocuparem aí um emprego normal, né, às vistas da sociedade. Eles tentavam afastar qualquer suspeita que pudesse recair, tanto as pessoas que convivem aí com eles, como familiares e amigos próximos. Eram 6 horas de uma tarde de julho, quando pai, mãe e filha chegavam em casa. Os criminosos estavam dentro do imóvel com os pertences da família nas mãos e prontos para fugir. O bando tentou render as vítimas, mas o empresário que dirigia o carro deu ré e conseguiu fugir. Mesmo assim, este bandido que dava cobertura e estava armado com um fuzil tentou atirar na família. Por sorte, o carro não foi atingido. Antes de escapar com os comparsas, esse outro criminoso também disparou para o alto. O bandido que aparece com um fuzil na mão e atirou em direção à família é um dos presos. Os 3 já foram reconhecidos por vítimas do bairro e do interior de São Paulo. Ele pega e dispara tiro de fuzil na direção do carro. Olha lá, ó, esse momento aí, ó, tá vendo? Ó, esse momento ele disparando tiro de fuzil. Se esse gordão, que nem eu, se ele tá ali na garagem quando o cara deu a ré, ele mete fogo no para-brisa do carro e eu não sei se esse carro tem blindagem para aguentar bala de fuzil. A maioria não tem. Quando teve o ocorrido, eu não trabalhava de dia, então eu trabalhava à noite. E o ocorrido foi no período da tarde, onde a polícia bateu na minha casa, né? E pegaram a minha família, minha filha de 10 anos, e mandar um áudio para mim. Pai, vem para casa correndo urgente porque eu tô passando mal, eu tô com muita febre e eu vou desmaiar. Então você, como pai, ouve um áudio daquele e na hora eu tinha saído para fazer alguma coisa. Corri para casa. Quando eu corri para casa não era nada daquilo, era a Polícia Civil do Estado de São Paulo que entrou na minha casa, pegou a minha família, minha filha de 10 anos e eles apontaram o fuzil para uma criança de 10 anos de idade. Eu levantei a mão, ele falou que eu estava preso, que a casa caiu e que não tinha acerto. Só que o hora que ele começou a falar isso, eu falei, cara, você pregou o cara errado. Eu não sou bandido, eu não sou ladrão. E aí nisso ele começou, não, tá preso, tá aqui as provas, você foi reconhecido pela vítima. Na hora eu não tava entendendo. Porque o cara que rouba sabe o porquê que ele tá sendo preso. Mas o cara que não rouba e é trabalhador, então eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem entender. Na minha cabeça os caras estavam pegando um cara errado e logo ia esclarecer e acabou. Né? Mas não foi dessa maneira que aconteceu. Foi bem na pandemia, né? Quando aconteceu, eu estava no sítio do meu irmão, né? E aquele dia me deu um sono. Eu falei assim, eu vou dormir, mas quando eu gosto de deitar, eu desliguei meu celular, baixei tudo, desliguei a internet, fiquei fora do mundo, né? Falei, vou descansar. E a minha nora ligando para mim desesperada, né? Porque tinham levado ele. E eu acredito que isso foi até Deus. Por quê? Se ela tivesse ligado para mim na hora que aconteceu, eu, de lá aqui, geralmente eu levo 40 minutos, mas no dia que eu fiquei sabendo tudo, eu não levei nem 30. Então eu vim que nem doida. Mas foi bom que eu cheguei aqui, eu não vi, porque se eu tivesse visto ele algemado e sendo acusado de uma coisa, eu tinha avançado nos policiais e eu tinha sido presa. Eu me conheço como mãe.
cara, a minha revolta maior, se você quer saber, é o que eles fizeram com minhas filhas. Essa daí é a minha revolta maior. Independente se eu sou culpado ou deixa de ser, cara, independente, você acha que a família de alguém tem que pagar pelo erro de outro? Apontar o fuzil para uma criança de 7 anos, eu não aceito mesmo. Isso é uma coisa que me dói todos os dias. É uma coisa que eu nem comento muito, mas tô até falando aqui. Isso é algo que me tortura um pouco, até hoje. Eu tinha avançado nos caras. É o que eu falo, olha, Deus, ele faz tudo certo. Eu não estava lá. Porque Deus me conhece, Deus sabe como eu sou. Eu brigo. Eu não tenho medo. Se é homem, se é polícia, eu não tenho medo. Eu enfrento. É o meu jeito de ser esse. Então, por isso que eu falo, Deus faz as coisas certas. Ele me deu um sono, eu dormi, quando eu acordei já tinha acontecido tudo isso, você entendeu? Ainda vim para Campinas e voltei para o sítio, no mesmo dia. Cara, quando eu cheguei numa cela 11 e pouco da noite, tinha uns caras já presos, mais ou menos uns 15 na cela. E uma cela pequena. Uma cela pequena, tinha uns 15. Só que quando você chega, os presos te tratam bem. Ô, tudo bem, tal, é da onde? Primeira coisa que te perguntam, da onde você é. Aí eu falei que sou de Campinas. Tem algum problema na rua? Você mexe com coisa errada? Não, aí você tem que explicar algumas coisas que acontecem. Né? Por exemplo, você tem dívida com alguma facção? Você é de alguma facção? Eu falei, cara, como que eu não sou de facção nenhuma, porque nem bandido eu sou. Aí expliquei, quando você não é bandido, você é um cara neutro na cadeia. Tipo, ninguém mexe com você, você fica na sua e acabou. Aí eu cheguei lá, pelo contrário, eles são unidos. Arrumaram uma toalha pra mim tomar um banho, uma escova de dente nova, e uma roupa ali, e ali você fica, cara. E a primeira noite eu nem consegui dormir. Você diz assim que alguém que não cometeu nenhum crime na cadeia é neutro, então porque tem mais pessoas que não cometeram nenhum crime? Tem mais pessoas. Tem mais. Eu conheci pessoas inocentes na cadeia. Não tô falando que todos os presos são inocentes. Às vezes as pessoas entendem mal quando a gente fala nesse sentido. Mas eu tô falando que uns 3% é inocente. Uma mãe entrar numa cadeia é dura, hein? Eu tinha curiosidade, sabe? Antes de entrar. Eu sempre falava, né? Eu tenho umas amigas que são missionárias, elas vão fazer missões em cadeia, né? E eu sempre falava pra ela, um dia eu vou com vocês pra mim ver como é. Mas eu nunca fui, mas cheguei aí, né? Você entendeu? Então, assim, é muito difícil uma mãe ficar naquela fila, embaixo de sol, de chuva. Aí você é humilhada, porque a gente é humilhada lá dentro. Não é só eles não, nós somos também. Sabe, o modo deles falarem com a gente. Aí você fala assim, meu Deus, eu não sou ladrona, meu filho não é ladrão e a gente é obrigado, mas eles tratam a gente como mãe de ladrão. Ele não quer saber se é inocente, se você é ou se você não é. Você entendeu? Então, assim, é muita humilhação para uma mãe. Ficar ali vendo o seu, sabe, passar pelo que você passa para visitar o seu filho. É muita humilhação. Eu já cheguei a ver, né, pessoas lá dentro, né, o jeito deles falar, da gente tem que sentar naqueles banquinhos, erguer perna, você sobe, aí ergue a mão, põe a mão na cabeça, sabe? Então você vê, aí eles gritarem, né, não tô falando, né, assim. Então, assim, é bem humilhante, pessoas de idade, porque lá vai tudo quanto é idade, né? Vai pessoas idosas. Então, o modo deles tratar é muito humilhante, meu Deus. É uma coisa muito triste. Aí me colocaram nessa cadeia. Tinha 49 pessoas numa cela. Não cabia todo mundo para dormir. Não tinha coberta, não tinha nada. Era o que tinha, eram umas coisas rasgadas no chão. Não tem chuveiro, era um cano d'água gelado e acabou. Se você quiser, é isso. E se acordar e tiver água, já toma água, porque eles desligam a água, né? Você não tem a água para você usar a hora que você quer, se você quiser tomar um banho ou tomar uma água. É só quando eles querem, é quando a polícia quer. É muito triste. Meu Deus, quando eu vi a comida deles chegarem,
Eu falei, meu Deus, é lavagem. Eu falei, ele falou, mãe, quieta. Falei, ai, meu filho, mas você quer que eu fale o quê? É lavagem isso daí, sabe? Eu não sei ficar quieta. Se eu já falo, realmente. Eu vi o cara catou uma panelinha, primeiro passa o feijão, aí depois eles vêm com o caldo. Eu falei, que isso? Eu falei, isso é comida de porco? Então eu falei, assim, era a comida deles. Só que eles têm que comer, se eles não comer, passa fome. E por isso que eu mandava as coisas para ele, toda semana. E isso daí é que nem eu tinha uma colega falar para mim, ó, Rosa, se é meu filho, eu não tenho essa condição que você tem. Eu falei, não é questão de condição. A gente se vira. E eu nunca pedi nada para ninguém, não. Eu mesma ia no mercado, comprava tudo. E para, no começo, você aprender a mexer, de colocar, porque você tem que pôr tudo lá dentro, arrumadinho, é o que eles querem. E quando eles mandam de volta o jumbo, eles não aceitam? Tinha coisa que não podia mandar? Não, eles nem abriram, eles mandam de volta, eles cismam com alguma coisa. Aí você paga para mandar, e não é barato não, viu? Tinha vezes, porque dependendo do peso, era 50, 70 reais, toda semana era para mandar, fora o que você comprava. Aí você tinha que comprar papel para embrulhar, tinha que comprar fita, é difícil. Tem uma coisa que hoje eu tenho implicância, às vezes se fala perto de mim, acho que eu perco até a linha. Por quê? Não sei se você já ouviu falando que o povo fala assim, não, preso tá lá e come bem. Alguém já deve ter ouvido isso. É mentira isso aí. Cara, é um pão de manhã com meio copo de leite. Acabou. 11 horas, vem uma comida, cara, que você come pra não morrer. Minha mãe já viu essa comida como que era. Minha mãe só de ver, minha mãe falou, meu Deus do céu. Então, e a quantidade que vinha, cara, era do tamanho de uma tapoerzinha de uma margarina. Então era aquilo lá na hora, 11 horas da manhã, e uma banana às vezes, vinha também. Por mais que o cara aprontou alguma coisa, não é merecedor, eu acho, que de uma comida daquela que ainda vem com pedra, vem com gilete. Isso daí não é mito não, que os outros falam. Isso é verdade, eu vi lá. Já acharam rabo de lagartixa? Eu vi. Com meus olhos, isso daí não é conversinha que falaram, não. Realmente acontece. O feijão vem estragado, tem que devolver a marmita de tudo. Ninguém come. Você conseguiu conversar com a sua filha em algum momento? Cara, putz, tocou num assunto que foi complicado. Teve uma época que não tinha visita por causa do Covid, mas era via vídeo. E aí, quando eu fui para essa visita, eles acordam a gente 5h30 da manhã, pra você ter visita 9 e pouco, 10 horas da manhã. E a hora que eu vi a minha filha na televisãozinha, que é coisa de 5 minutos que eles deixam, você conversar com a sua família ali, eu vi a minha filha, eu vi as duas. Eu mesmo não conseguia nem falar, fiquei travado. O que elas te disseram? Que me ama. Foi a primeira vez que você conseguiu falar? Foi a Beatriz, minha filha mais velha, falou, pai, eu te amo. Aí ela começou a chorar. Foi onde que eu mesmo não consegui, eu não aguentei. Como vó, isso sim, mexeu. Aí como vó, meu Deus, eu brigo pelas duas. Nossa, aquilo elas mexeram comigo. Ah, isso aí foi o pior dia. Esse dia eu nem saí da cela. Dia 16 de junho, eu não saí de dentro da cela. Como eu fiquei um ano e 2 meses, eu passei Natal lá preso, passei Páscoa e passei aniversário de todo mundo lá preso. Cara, isso é uma tortura. Isso é uma tortura. Isso é uma coisa que pega o preso, né? Tipo, se arrependimento matar, sei lá, às vezes você deixou de estar com sua família ali por algum motivo besta, né? E não tava. Então, assim, passa muita coisa na sua cabeça lá dentro. E assim, e tortura, seu psicológico, né? Porque você tem as crianças pequenas, tudo mais. Eu tinha que ser forte também. Eu não podia, tipo, me entregar e não tentar nem lutar, não falar nada, ficar na minha, sem nada. Então, assim, eu sabia, igual minha mãe mandava pra mim, se cuida aí dentro, que aqui fora eu tô cuidando. Então, assim,
eu me preocupava bastante comigo lá dentro, porque não é fácil também. Você ficar lá dentro, lá, com 45 pessoas dentro de uma cela que você não conhece. Nós fizemos festa, comemoramos. Comemoramos tudo normal. Ainda eu falava para ele, ó, fique em paz que o aniversário dela elas vão ter. A gente comemorou normal. Ela ficou bem? Ficou bem. A gente deixou ela bem. Muita gente fica me perguntando, sim, quando sabe da história de verdade. E de ter passado no Datena é onde que dá a repercussão que todo mundo quer saber, né? Esse dia eu fui num posto de gasolina, abasteci e eu me surpreendi. O frentista olhou pra mim e falou, você não é o cara que passou no Datena? E ele achava que você era o criminoso. Não, quem assiste e não me conhece acha que eu sou o cara. Aí eu já olhei pra cara dele e perguntei, sou eu, qual que é o problema? Se é alguma coisa com a minha vida? Porque as pessoas têm mania, né, de querer cuidar um pouco da sua vida, de querer saber. Esse cara, ele é primeiro, ele tava trabalhando, ele não tinha nem que me perguntar isso daí, não é problema dele? Então, dependendo de quem me pergunta, eu não respondo. Você ainda é considerado um criminoso por muita gente. Por muita gente, eu sou criminoso. E muita gente, por muita gente sim e por muita gente não. Quem me conhece já sabe que não era eu. É o que me dava força. Quando minha mãe falou assim, ó, eu sei que você é inocente e não vou te deixar aí. Porque assim, minha mãe, ela é uma mulher muito correta com essas coisas. Se eu tivesse feito, eu vou te falar pra você, eu tava lá até hoje, porque ela não tinha me feito não. Eu acho, né? Porque ela não passa a mão em coisa errada. Minha mãe não gosta de coisa errada. Né? Na verdade, nenhum pai queria que seu filho fizesse, né? Mas ainda tem pai que o filho faz e a mãe ainda passa, e a mãe e o pai passam a mão. No meu caso, não. Minha mãe, primeiro, ela procurou entender o que estava acontecendo, para depois ela ter um... Minha mãe não chegou me julgando, pô, o que você fez, que não sei o que, não. Na hora que ela viu o que estava acontecendo, ela já entendeu. Quando ela viu, eu acho que ela já entendeu tudo quando ela viu o vídeo. A hora que você vê o vídeo, não tem como. Ainda eu falei para o Dr. Júnior, o dia que a primeira vez que eu levei o Dr. Júnior onde ele estava, eu falei para o Dr. Júnior, você aperta ele, fala para ele que é para ele falar a verdade. Falei que não tem como, independente do que. Aí ele falou, ó, sua mãe falou que você tem que falar a verdade para mim. Mas eu sabia que não era ele. Isso eu já sabia, né? Mas a gente queria ouvir da boca dele, né? Aí eu sempre falei para ele, então se não é você, eu vou lutar por você. Agora, se fosse, que nem ele falou, aí eu não sei. Eu sempre, os meus filhos, eu tenho ele e tenho uma filha. Sempre falei para eles, não mexa no que não é seu. Porque o dia que vocês mexerem e acontecer alguma coisa, vocês forem presos por erro, esquece, eu não vou visitar. Tanto que ele tinha medo que eu não fosse. Ele tinha medo. Eu não consegui nem assistir direito a primeira vez, quando ele começou a falar, sabe? Nossa, aí depois que eu comecei, sabe, pôr um pouco a minha mente, calma, não adianta. Aí eu comecei a assistir pelo meu celular. Aí eu comecei a assistir, você entendeu? Falei assim, um dia ele paga por tudo isso, né? E ele é pago para isso também, né? Infelizmente, tá? Não só ele, como um monte de repórteres são pagos para isso aí. Então, a gente vai fazer o quê? O nosso Datena, meu Deus, deu vontade de ir lá, sabe? Ir na banda, ir na IPTV. Eu tenho conhecimento com pessoas que estão na IPTV. Deu vontade, sabe, de ir lá e detonar, mas não adiantar. Quer dizer, a gente ia estar mexendo num cacho de marimbondo. A gente não sabe no que estava por trás de tudo isso. Então, assim, a gente teve que fazer as coisas com calma,
com sabedoria, para a gente poder tirar ele e cuidar dele. É o que a gente fazia. Quando ele saiu, nem nós acreditamos. Sabe, era uma coisa que a gente ficava naquela. Ainda o doutor, eu sempre falava, as pessoas falavam para mim assim, né? Ah, mas seu filho não vai sair. Eu falei, vai. Ele vai sair na hora certa, no tempo certo. Falei, não é no nosso tempo. Eu falei assim, na hora certa o doutor Júnior vai dar a tacada dele. Foi o que ele fez. Ele falava para mim, Rosa, não é a hora ainda. Não é a hora, não é a hora. A hora que foi a hora certa, ele mandou e foi aonde cantou a liberdade dele. Eu acredito que hoje a Bia, né? A pequena não, porque a pequena, ela não sabe, né? Tanto que a gente perguntava para ela, cadê seu pai? Aí ela falava, a Laurinha, né? Meu pai foi para a China. Você entendeu? Então, assim, ela não sabia. Eu falei, gente, daqui a pouco a coitadinha não vai nem mais lembrar que tem pai, porque ela acho que não tinha nem 2 anos quando ele foi preso. Então, assim, ela era muito pequenininha. Agora, a grande não. A grande já era entendida, né? Então, tanto que a grande tem medo do pai. Em sumir, sabe, preso, ela tem medo. E hoje ela é agarrada a ele. E hoje eu vejo a Bia, ela deu, sabe, graças a Deus, a gente, né, conversou muito com ela e a gente tenta, né, levar bastante para brincar e nunca a gente fica falando disso. A gente não comenta mais disso em casa. Então, ninguém comenta isso. Nem ela e ninguém. Você entendeu? Então, assim, eu acho que hoje ela está tirando de letra, a Bia. E a Laurinha não tem. A Laurinha não tem que falar, né, tadinha? Ela era pequenininha, então ela não tem lembrança. Graças a Deus. Dá valor na sua família, né? Dá valor nas coisas que é importante para você, porque às vezes a gente tem que passar situações desse tipo para ver quem realmente é na sua vida, quem realmente é importante. Talvez nos dia a dia a gente esquece daquelas pessoas que realmente querem o seu bem e se importa com quem não merece. Então, assim, se for para mim falar algo de aprendizado, dê valor à sua família, né? Dá valor na sua vida e dá valor à sua liberdade, porque quando você cai lá, você não imagina como é não ter a liberdade. É assim, tudo que eu passei me fez refletir muito na vida e me ensinou a dar valor nas coisas importantes da vida. Então, ou seja, a minha mãe, além dela ter sido o alicerce de tudo isso daí, né, a base para segurar o que aconteceu, que não foi fácil, mas também me mostrou para mim o quanto ela me amava. Porque fazer o que ela fez, né, de acordar 4 horas, de lutar, de correr atrás, cuidar das minhas filhas, fazer tudo o que ela fez, ela não fez só por causa das crianças, ela fez por amor à família dela. Porque a família da minha mãe sou eu, minha irmã e as crianças. Então essa é a família da minha mãe. Só que a minha mãe mostrou que ela era o leão da nossa família. Porque quando mexe com né, esse aprendizado serviu para o quê? Para ensinar e ela mostrar. Talvez, às vezes, a gente não percebe no dia a dia. Mas quando aconteceu isso, minha mãe mostrou o amor dela pela família dela e por mim, né? Porque o que a minha mãe fez, não sei se toda mãe faria, né? Eu sempre agradeço ela, né, por tudo. Sempre, quando eu toco no assunto, eu falo dela como a primeira pessoa narrada por mim,
quando eu vou falar sobre esse caso, é minha mãe em primeiro lugar. Tem pessoas que não gostam, às vezes, que eu falo sempre, minha mãe. Não, não foi só sua mãe, não, mas a minha mãe foi a base de tudo para eu estar aqui hoje conversando com vocês. Então, assim, eu percebi o amor que ela tem é infinito por nós. Né? Então, assim, eu vi que ela não mediu fronteiras, nada, para poder me tirar daquele lugar. Então, assim, o que eu aprendi com tudo isso, dê valor naquilo que é importante para sua vida. E minha mãe é a coisa mais importante que eu tenho, junto com as minhas filhas. Muitas vezes, né, eu não demonstro. Eu já sou mais durona, né? Não sou muito de ficar, ai, meu filhinho, sabe? Não sou muito, não, né? Então, tanto que eles até muitas vezes me questionam isso, né? O meu jeito, né? Mas é que eu falo, mas mal eles sabem como eu sou por dentro. Você entendeu? Então, assim, isso que eu fiz por ele, eu faria de novo. O amor que eu tenho pelos meus filhos, meu Deus do céu, eu brigo por eles. Eu brigo. Isso daí não importa quem. Eu brigo por eles, né? Então, é uma paixão, é um amor. Então, assim, hoje ele viu, ele cobrou já muito isso de mim. Nossa, você não gosta de mim, você é não sei o quê. Não, é meu jeito de ser esse, sabe? Eu sou meia fria, mas na hora de agir, de fazer, eu faço. E eu amo meus filhos, pelo amor de Deus, nossa. Meus filhos é tudo pra mim. Os filhos, as minhas netas, meu Deus.